orientar as instituições financeiras em relação a como cumprir adequadamente os dispositivos da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, o Banco Central expediu 2 regulamentos. A Carta Circular 2826 de 1998, logo após a edição da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, e mais recentemente, a Circular 3461 de 2009. Esses 2 normativos, eles têm focos diferentes. A Carta Circular 2826 de 98, ela é focada no tipo de operação que pode ser indício de lavagem de dinheiro. Enquanto que a Circular 3461 de 2009 é mais focada naquele conceito de conheça o seu cliente, conheça a atividade do seu cliente, conheça a renda do seu cliente, porque isso também é uma forma de prevenção à lavagem de dinheiro. Vamos então destrinchar mais detalhadamente o conteúdo destes 2 normativos. Antes, vamos ter claro o seguinte: a atividade do profissional bancário na prevenção à lavagem de dinheiro é de identificação de indícios. E a instituição financeira, identificando o indício, registra no seu sistema interno e comunica ao Banco Central, e isso será repassado ao COAF. O COAF é o Comitê de Apoio à Fiscalização das Atividades Financeiras. É um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. É o COAF que detona o processo de investigação policial em função de indícios ou de informações de possibilidade de lavagem de dinheiro. Então, vamos ter claro, o profissional bancário não é um delegado de polícia. Não cabe a ele proceder investigações. Cabe a ele seguir as normas e, detectando-se indício de prática de lavagem de dinheiro, registrar aquela operação suspeita e comunicá-la aos órgãos competentes. Cabe também ao profissional bancário manter os registros atualizados e adequados dos seus clientes, na política de conheça o seu cliente. Vamos então ver o texto de cada um desses normativos. A Carta Circular 2826 de 98 ela diz o seguinte, que algumas situações, operações, devem ser analisadas, porque podem configurar, leiam aqui, indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei 9.613 de 98, a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Então, ele relaciona situações relacionadas com operação espécie ou cheque de viagem, movimentação de valores superiores ao limite estabelecido no inciso 4, artigo 4, ou de quantias inferiores. Esse inciso diz o seguinte: a partir de R$10.000 em espécie, o cliente deve informar a origem do dinheiro. Se ele se recusar a declinar essa origem, esse depósito pode ser até bloqueado. No mínimo, será registrado no sistema do banco que o cliente recusou-se a prestar essa informação. E aí nós temos algumas situações que indicam a possibilidade de estar existindo crime de lavagem de dinheiro. São situações que o Banco Central apresenta como situações já acontecidas, já verificadas, que já demonstraram pela prática que com grande possibilidade indicam a ocorrência ou a
possibilidade de ocorrência do crime de lavagem de dinheiro. Quais sejam? Movimentação de valores superiores, saques a descoberto com cobertura no mesmo dia, sacar, deixar a conta com devedor e no mesmo dia cobre. Movimentação feita por pessoa física ou jurídica, normalmente feita com cheque. Aumentos substanciais no volume de depósitos de qualquer pessoa física ou jurídica sem causa aparente, principalmente se esse depósito é transferido para outro destino ou se é sacado. Um exemplo de uma situação dessas: imagine uma empresa de pequeno porte que, de repente, sem uma razão aparente, começa a ter créditos ou depósitos em sua conta em valores muito maiores que uma empresa de grande porte. Isso não é compatível, em princípio, com a atividade daquela empresa. Isso configura um indício de lavagem de dinheiro. Depósito mediante numerosas entregas. Isso normalmente é utilizado como uma forma de mascarar o total que será depositado naquela conta. Então, para a pessoa evitar ter que declarar a origem de um dinheiro, porque está depositando 400 mil reais, ele faz um monte de depósitos de 5 mil, de 6 mil, de 3 mil, de 2 mil, que o depósito individual não desperta suspeitas, mas o conjunto de depósitos efetuados num prazo muito curto significa um volume substancial de dinheiro em espécie. Proposta de troca de grandes quantias de moeda nacional por moeda estrangeira, ou troca de grande quantidade de pequeno valor por notas de grande valor. A troca de grandes quantidades de nota pequena por nota grande pode indicar, por exemplo, uma atividade criminosa varejista, o próprio tráfico de drogas. O tráfico de drogas é uma atividade de varejo criminoso. Individualmente, a droga tem um valor relativamente pequeno. Dependendo da droga, ela até é muito barata. Mas vendida em enormes quantidades, gerará uma enorme quantidade de moedas e notas de pequeno valor. Se alguém aparece para trocar 50 mil reais em notas de 2, algo estranho há com essa atividade. O depósito mediante contendo notas falsas, depósitos quantias utilizando meios eletrônicos, compra de cheques de viagem em grande quantidade, em grande valor, movimentação de recursos em fronteiras. A movimentação de recursos em praças localizadas em fronteiras pode indicar tentativas de lavagem de dinheiro do crime de contrabando de armas, por exemplo. Esse é o primeiro bloco, movimentação em espécie. O segundo bloco são situações relacionadas com a manutenção de contas correntes. Uma conta já foi aberta, mas está havendo uma movimentação, por exemplo, incompatível com a atividade econômica. Comentamos um caso do botequim que começa a ter uma movimentação maior que a do supermercado, por exemplo. Resistência em facilitar informações necessárias para a abertura da conta, ou prestação de informação falsa, informação difícil de ser verificada, atuação frequente em nome de terceiros sem identificação da verdadeira identidade. O cliente possui um monte de contas e em cada uma tem um depósito pequeno, mas a soma é significativa. Contas que não demonstram ser resultado de uma atividade ou negócio normal, pois é utilizada para recebimento ou pagamento de quantias significativas, sem indicação clara da finalidade ou relação com o titular da conta ou seu negócio. Tivemos um caso recente de contas que foram abertas para pagamento de pirataria de software. A pessoa, o pirata, vendia pela internet e informava contas de poupança para crédito do valor que estava sendo cobrado por aquele software pirata.
e outras operações listadas nessa carta circular, que mostra a tentativa de mascarar o fato de que o valor final envolvido na operação é significativo, sem relação com a atividade do indivíduo. Chamo a atenção para o item J, dispensa da faculdade de utilização de prerrogativas como recebimento de crédito, de altos juros remuneratórios para grandes saldos. Não quero ganhar, não quero ser remunerado, não quero investir esse saldo, deixa ele parado na conta corrente que eu vou sacar daqui a pouquinho. Em circunstância normal, esse serviço que está sendo dispensado é valioso para qualquer cliente. Se está sendo dispensado é porque isso é anormal. Chamo a atenção também do item M, pagamento inusitado de empréstimo problemático, sem explicação aparente. Uma pessoa pegou um empréstimo, estava em atraso e, de repente, sem explicação aparente, sem informação sobre mudança na sua atividade econômica, ela quita aquela operação de crédito. Chamo a atenção também da letra O, porque esta é extremamente relacionada com a atividade do bancário. Atuação de terceiro no sentido de induzir um funcionário do banco a não manter relatório específico sobre alguma operação realizada. Não registre essa operação. Toda operação bancária será registrada e mantida a informação guardada durante um prazo mínimo de 5 anos. Qualquer tentativa de burlar esse registro é forte indício de lavagem de dinheiro. E também outras operações de recebimento imediato de vários lugares com transferência para outras pessoas. A letra R seleciona, destaca transações envolvendo clientes não residentes. O não residente necessita de um registro especial para a movimentação de recursos no mercado financeiro brasileiro. A letra S mostra claramente uma forma de tentativa de lavagem de dinheiro. Solicitação para facilitar a concessão de financiamento, em especial de imóveis, com uma fonte de renda não claramente identificada. Uma coisa é a pessoa ter uma renda informal, mas na política de conheça o seu cliente, você consegue identificar esta renda. Ela é, por exemplo, um autônomo, é um cabeleireiro, uma manicure, mas que tem uma clientela muito vasta, que paga bem, e com isso ele consegue, por exemplo, ter cartão de crédito, consegue ter uma boa movimentação bancária. Mas, se alguém que não tem uma fonte clara de recursos, não tem uma movimentação, um relacionamento com o banco que indique uma fonte estável de renda, pelo menos lícita, e solicita a liberação de um financiamento de um imóvel, provavelmente esse financiamento será quitado em breve. Será quitado com um recurso ilícito. E aí você está permitindo a lavagem de dinheiro, porque a pessoa vai dizer, não, eu comprei financiado, o banco financiou o imóvel para mim, e eu adquiri graças ao meu esforço. Isso é, certamente, claramente, uma tentativa de lavagem de dinheiro, de ocultação da origem ilícita daquele recurso que foi posteriormente utilizado para quitar um financiamento imobiliário concedido de uma forma inadequada. E a abertura de conta bancária localizada em estação de passageiros. As agências bancárias dos aeroportos normalmente só abrem contas com clientes previamente conhecidos ou indicados para aquela instituição.